impostor. Eu estou vendo alguém disfarçado aqui da minha frente. Que eu não sei como é que conseguiu enganar tanta gente. Talvez porque o seu chefe não pôde ser candidato, você dos favelados. Vem de terror pros inimigos. Tá achando que ele é bandido? O povo que está assistindo o debate. O povo quer escolher um presidente. O povo quer escolher alguém que escolher, né? Alguém que limita para ele. É isso que o povo quer escolher. E não uma figura. Escolher, meu irmão. Só quem tem mais voto, parceiro. Kelman, o senhor realmente decidiu instituir uma nova regra nesse debate. O senhor poderia olhar para mim, respeitosamente? O senhor instituiu uma nova regra nesse debate. Ela não existia. Eu pedi ao senhor diversas vezes. Eu vou pedir apenas que o senhor aguarde a conclusão da fala do dos favelados, vem de terror com os inimigos. Tá achando que ele é bandido? Nós trabalhamos em 100, amiguinho ficou também. O candidato Jair Bolsonaro pediu o direito de resposta. No entanto, sequer foi citado nominalmente, portanto, não há direito de resposta a ser concedido. Na dinâmica do nosso candidato, por favor, aguarde. O próximo a fazer uma pergunta agora pelo sorteio, o candidato Felipe Dávila. Eu peço que se aproxime, por favor, do púlpito, candidato, e escolha a quem só vai fazer a sua pergunta. A senadora Simone Tebet. Candidata, por favor. Vai, patrão. 30 segundos para a pergunta, por favor. Senadora, eu chamei a senhora para estabelecermos a civilidade, discutir o Brasil. Chega desse baixo nível que nós estamos assistindo hoje à noite, que é deprimente ver alguém que queira ocupar a presidência da República num bate-boca de botequim. Vamos discutir o Brasil? Então vamos lá. A pergunta é, nós divergimos um pouco na questão das privatizações, porque eu quero privatizar as grandes estatais e a senhora sempre defende manter ainda a Petrobras como uma estatal e outras. Eu gostaria que a senhora fizesse a sua colocação. Bom, nós realmente divergimos, mas divergimos em alguns pontos apenas. Mas nós temos uma visão em comum. Nós somos um governo que se eleito, seremos parceiros da iniciativa privada. Não é um Estado grande, paquiderme pesado, e muito menos um Estado mínimo, na minha visão. É o Estado necessário para servir as pessoas. E aquilo que é bom tem que ficar na mão do Estado, se essa for a responsabilidade dela. O Estado tem que cuidar da saúde do povo, da educação, da segurança pública e buscar a iniciativa privada para construir casas para o povo, para servir as pessoas. Mas tem algumas estatais que são da essência do serviço público e nós temos que aproveitá-las. Eu estou falando, por exemplo, dos bancos públicos. O que seria do agronegócio se não tivesse o fomento e o financiamento do Banco do Brasil? O Plano Safra ajuda a produzir mais barato. Isso faz com que a comida chegue mais barata na mesa do trabalhador brasileiro. A Caixa Econômica, ela, através de recursos, ela subsidia, ela banca com dinheiro público a construção de casas populares para quem ganha até um salário mínimo e meio. Aliás, casas essas que não existem mais com o atual governo, que cortou em mais de 90% a construção de casas populares para os mais pobres no Brasil. Então, concordo com você. Vamos privatizar as estatais deficitárias, que não têm interesse público, mas vamos manter aquelas que são essenciais e que estão dando certo. Senadora, de 2012 a 2021, as estatais federais consumiram 160 bilhões de reais dos cofres públicos. Não dá, gente. Esse dinheiro devia ser feito para a saúde, para a educação. Inclusive, senadora, se nós privatizarmos a Caixa, Banco do Brasil, vai acontecer uma coisa ótima, vai aumentar a concorrência. E aumentando a concorrência, nós podemos colocar parte dessa linha de crédito justamente no orçamento da nação. Uma coisa limpa, clara, transparente, não precisa de banco público. E nós temos de acabar, principalmente, com a Petrobras. É uma vergonha. Olha o que esse governo do PT fez na Petrobras. Um escândalo de corrupção. O maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E nós temos um movimento para energia fóssil, saindo da fóssil para energia limpa. Não precisamos de uma estatal. Vamos fazer o Brasil acabar com essas estatais que são antro de corrupção, principalmente se o PT voltar. Nesse ponto, você tem razão, candidato Felipe Dávila. A Petrobras quase foi quebrada pelos escândalos de corrupção do PT.
para poder comprar votos do Congresso Nacional, inclusive com a conivência do meu partido. Nós tivemos o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E eu sou daquela que condeno e aponto. Houve corrupção no governo do PT com a conivência, lamentavelmente, de alguns membros do meu partido. Mas você falou em 160 bi. A Petrobras, nos últimos anos, 3 anos, ela rendeu em dividendos, lucros, dinheiro para a saúde, para a educação e para o meio ambiente, recursos para os cofres da nação, 440 bi. Se ela fosse vendida hoje, valeria 600. Em 3 anos ela está paga. Então vamos manter a Petrobras na extração, vamos aproveitar esse dinheiro para que esse dinheiro venha para a gente dar garantia de qualidade de ensino para as nossas crianças, colocar dinheiro onde precisa. E vamos sim, aí você tem razão, privatizar as refinarias superfaturadas do governo do PT. É assim, não é 880. O que importa é colocar as pessoas no centro do debate, fazer o que é bom para o povo. Se o Estado está dando certo, naquilo que ele está dando certo, ele mantém. E vamos ser parceiros da iniciativa privada. Hoje, privatizar concessões. O Martinho contou uma história real para a população brasileira. que infelizmente não teve um bom final. Garantir dignidade. Como ele podia até sair da boca. Que essa história é contada por todo vida louca. E a moral da história eu já vou contar. Não é qualquer um que se pode confiar. Ele acreditou, hoje chorar demais. Seu grande amor não volta mais. Lá, 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 lá. Ele acreditou, hoje chorar demais. Seu grande amor não volta mais. Pode partir? Pode. Presidente, o senhor recebeu do povo brasileiro uma oportunidade de ouro, que, a meu juízo, o povo brasileiro me julgue se eu estiver errado, deveu-se ao encontro terrível da mais grave crise econômica da nossa história. O PIB caiu 7% pela única vez na história do Brasil, o desemprego foi lá para os 12%, e a corrupção generalizada. E o senhor prometeu que ia moralizar. E o que o Brasil hoje vê, que o senhor não moralizou nada, está sob acusações pesadas, o senhor e seus familiares, iguais aos seus antecessores. Ciro, que mentira, Ciro. Onde? Não tem. Você esqueceu, quando você fala que o PIB caiu. Mas no mundo todo foi em média 9%. Tudo bem, caiu no nosso por causa da pandemia. Peguei uma crise, sim. Combatemos. Hoje, o Brasil está sendo um exemplo para o mundo na recuperação econômica. Olha a geração de empregos. O que inclusive, geração de emprego de 2021, em plena pandemia. Olha o preço do combustível, que foi nas alturas no mundo todo, nós botamos lá para baixo, sem canetada, como parlamento brasileiro. Estamos recuperando a economia. Não fale em corrupção familiar. Onde é que tem corrupção na minha família? Pelo amor de Deus. Eu jamais falei isso contigo. Tá? Queria me acusar muitas vezes sobre imóveis de 32 anos atrás. Pelo amor de Deus. Eu costumo servir a verdade sempre, até a hora em que alguém me prove que eu estou errado. Eu estou lhe dizendo que o senhor teve uma oportunidade de ouro de responder à corrupção e à crise econômica e manteve rigorosamente o mesmo modelo econômico e rigorosamente as mesmas práticas corruptas. Não era meu posto. Mas vamos lá. O senhor o Valks, que valia 3 bilhões. Como é que explica que o gasolina da Tati de 36 bilhões de reais e agora paga para o comprador um aluguel de 3 bilhões de reais por ano? O senhor vendeu a carteira de crédito do Banco do Brasil por 371 milhões de reais, quando ela valia 3 bilhões de reais. Esses são apenas alguns dos casos, mas a mais grave institucionalização que eu já vi na história da humanidade, da corrupção como elemento central... Quase que eu caio na ilusão! Determina o seu risco e não tem. Lá não era pra mim. Acaba a roubalheira, acabou a vida. Não invejando mas se quiser ter um lugar pra mim. Quase que eu caio na ilusão. Não tem nada a ver com isso. Passa pelo conselho, meu Deus do céu. Mas que aquilo lá não era pra mim. Tão invejando.
beijando meu cordão, pode beijando. Mas se quiser ser um legal pra mim. A gente não vive numa ditadura, a gente não tem comando dessas coisas que você diz que tem. Você pode ver, se tiver qualquer coisa de errado, teria que denúncia, com toda certeza. Outros que queriam comprar pagando mais caro, teriam recorrido, entraram com ação na justiça. Nada disso aconteceu. Esse governo limpo, sem corrupção. As estatais estão dando lucro no Brasil. Volta ao orçamento secreto. Sim, a última palavra sempre é do parlamento. Quando eu veto alguma coisa, o parlamento não veto, passou a ser lei. A última palavra é deles. Vai no parlamento e muda isso. Não tem como mudar, a não ser que o parlamento queira mudar isso aí. Eu não tenho qualquer certeza. Então por que não bota em prato de menos então? Por que não fala pra onde a grana foi? Quando o PT entrar no governo, eles vão falar pra onde a grana foi. Aí tu vai ter que responder perante o governo novo. Vai ter que responder. Essa é a verdade do que acontece com esse orçamento. Um governo Aí tu vai ver o que é ser ex-presidente, orgulho nacional. Porque o presidente tem a voz. Davam lucros irrisórios para os mundo. Perdeu a voz porque Agora tem lucro. Olha como é que estão os correios. O cara já botou o cu da mulher lá pro mesmo agora que você. Não quero nem mais saber dessa porra. Coitado do atual ainda vai de frente com o sistema. Os outros nem batem de frente com o um ataque dessa maneira que você guerrilheiros de merda, desmustra a sua presença nesse programa. De guerrilheiros de porra, cara. Encerrado, candidatos, então. Vamos dar prosseguimento ao nosso debate. O próximo candidato a fazer perguntas é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Por favor, candidato. O senhor pode perguntar a Ciro Gomes, a Padre Kelman, ou Soraya Cruz. Ciro. Candidato Ciro Gomes, por favor. A questão da cultura. Tem que torcer para o advogado respirar até as próximas 4 horas, senão nem advogado que vai ter mais. Não. E que o Congresso aprovou a lei e houve um veto, depois liberou a parte de vetos, mas a cultura efetivamente ela foi desmontada por outra categoria. Qual é a sua proposta para a política de cultura nesse país? Presidente Lula, eu considero que a cultura tem muito mais grave importância do que o mero mecenato e o estilo que se deve fazer às expressões artísticas do nosso povo. A cultura é que afirma a identidade de um país, de uma nação. Portanto, nós precisamos recuperar a ideia da dinâmica política. Minha proposta é recriar o Ministério da Cultura, restabilizar todas as instituições, tipo FUNARTE, todas as outras que estão, e rever as leis de fomento. A Lei Rouanet cumpre um papel muito grande, mas já desde o seu governo, ela tem 2 defeitos. Que não é culpa sua, estou querendo apenas constatar os problemas para propor soluções. É que praticamente se concentram todos os recursos, só quase nada, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Compreensível. É aqui em São Paulo que se produz a estética de retorno comercial mais relevante, e esse é o segundo defeito. Eu quero adaptar as leis de fomento para que haja uma cota para o estímulo às expressões de cultura popular. Sabe o que está acontecendo na periferia do Brasil? Não sei se quanto tempo você não anda por lá, mas é uma coisa explosiva de criatividade no hip hop, no rap, no desenho, enfim. E é essa a minha proposta em resumo para a cultura. Eu tenho feito reuniões em todas as capitais, com todo o povo de cultura. Com todo mundo, com o povo periférico, com artistas famosos, ou seja, para discutir como a gente vai transformar a cultura brasileira numa coisa que tenha muita rentabilidade geradora. As pessoas não têm noção do quanto um show custa de investimento para gerar emprego. E nós vamos tentar fazer, além de recuperar o Ministério da Cultura, além de recuperar todas as instituições, eu vou criar comitê em cada capital de cultura, para que a gente possa discutir, inclusive, como estabelecer uma cultura ser, nacionalizada e ficar dependente do Rio de São Paulo ou das grandes emissoras de televisão. Nós vamos ter que trabalhar muito, trabalhar muito com o Congresso Nacional. Nós temos que tentar discutir uma solução para que as empresas que representam a televisão local tenham um espaço para a cultura local onde não existe. Essa é uma bela cópia de um elemento antigo do meu projeto nacional de desenvolvimento, que é, ao invés de regulação da mídia, que de vez em quando você frequenta aí essa ideia autoritária que não presta para ninguém, o
que nós precisamos fazer é exatamente o que eu tenho proposto desde o seu governo e que ninguém quis fazer, para não enfrentar os grandes e poderosos, estamos aqui, né? Os grandes e poderosos conglomerados de mídia do Brasil. A ideia é simples. Eu quero que você vá gradualmente eliminando a ideia de que tem horário nacional o dia todo. Rede nacional. Então, abre 2 horas em horários intermediários para ir gerando uma produção local, uma identidade local, para que nos preservemos na diversidade extraordinária que a cultura brasileira tem. Mas deixa eu repor, porque no Brasil essa coisa do fomento às expressões artísticas tem esses 2 defeitos que a gente precisa consertar. E a razão básica é isso, é uma hiperconcentração de todos os gambés, isso aí, na mão de meia dúzia de grandes produtores culturais de São Paulo e do Rio. Não vou decompor nada disso, porque eu compreendo a importância da estética de valor comercial. Mas banco ficar tendo cinema, para o banco tirar o dinheiro que devia pagar de imposto de renda e fomentar uma publicidade para ele e compatibilizar isso mais para essas grandes fraudes, como é, por exemplo, o FIES. Você se gaba do FIES, mas o FIES é o seguinte: bilhões de reais foram entregues a meia dúzia de conglomerados de faculdade, por regra, sem nenhuma qualidade, nenhum controle, ficaram bilionários os donos dessa, o Alfredo Maris, que é seu melhor amigo, porque ele apresentei, e aí a garotada todas as atividades vai ser invadida no campo do FIES. Muito obrigado. Vocês podem retornar aos seus assentos. A próxima candidata a fazer pergunta é a candidata Soraya Tronic. Candidata, a sua pergunta tem que ser obrigatoriamente ao padre Kelvin. Por favor, os 2 podem se aproximar. O tema é livre. 30 segundos para a pergunta, por favor. Justina, vou aproveitar, mandar um abraço para o padre Antônio Nafude, que foi padre da igreja Sírio-Ortodoxa do Mato Grosso, de Campo Grande, Mato Grosso. Isso não casou. O casamento deu certo, o padre Antônio, um beijo enorme para o senhor. O senhor, sim, padre da segunda igreja Sírio-Ortodoxa mais antiga desse país. Um grande abraço, meu carinho, meu amor, por tudo que o senhor fez. Enfim, vamos discutir o Brasil. E eu quero saber quais são as suas propostas. Seu tempo acabou. Educação de base. Educação de base, quando a gente aprende a cuidar das nossas crianças, fazendo com que as nossas crianças aprendam o que tem que se aprender na escola. Numa escola se aprende matemática, português, geografia, ciências, física e química. Não é sexualizando as nossas crianças que você vai construir um cidadão do futuro. Cada etapa da vida exige uma formação. E é isso que vocês não estão entendendo. Estão querendo destruir as nossas crianças com essas práticas que vão tornar amanhã cidadãos de uma vida deturpada. Então, eu queria também dizer, parabéns por a senhora, pelo menos, valorizar alguns padres, né? Está reconhecendo os sacerdotes e os valores que eles têm. Eu conheço os culpados do Itajú. Conheço muito bem, ele sabe quem eu sou. Agora a senhora precisava conhecer mais a mim e me respeitar. Porque o país é uma nação cristã, de 84% de uma população cristã, entre católicos romanos, católicos evangélicos, católicos romanos, católicos ortodoxos e evangélicos. E vocês precisam conhecer mais. Estão precisando de catequese. Vocês todos aqui, inclusive alguns jornalistas, precisam de catequese para saber como é que realmente funciona a igreja e os ramos e as jurisdições que nelas existem e não sair acusando de falso padre ou acusando de estar travestido de padre. Vão aprender antes de vocês julgarem e condenarem uma pessoa. É isso que eu gostaria que a senhora acontecesse. E respeito os cristãos, porque os cristãos desse país sabem o valor do padre. Se vocês aqui tratam o padre desse jeito, imagine o que é que vocês não fazem com o povo. Tudo então aqui é um teatro, uma grande mentira. Porque se vocês são capazes de fazer isso com o sacerdote, Brasil. que vocês que marcaram época e fizeram história. A senhora que está em casa. Eu, que estou a serviço da igreja, sou obrigado a ouvir isso aqui, essa falta de respeito? Quantos foram
foram os sacerdotes que ergueram, que ajudaram a construir a história do Brasil. A senhora sabe que São Paulo foi erguida por Padre José de Anchieta? A senhora sabe que foi Padre José de Anchieta que deu a vida ali no pátio do colégio, fundar uma escolinha e catequizar os primeiros índios, que depois fez surgir a grande cidade de São Paulo? A senhora sabe que foram os padres que subiram em Lago São Vicente, dando sangue na sua vida para ajudar ao povo? Foram os padres que construíram as primeiras escolas no Brasil? Foram os padres e freiras que construíram as primeiras santas casas? E vocês não respeitam, vocês não valorizam isso? Por que será? Por que será? Falta conhecimento e falta amor. Falta amor. Nós precisamos amar. Nós precisamos seguir a Jesus de Nazaré. Todo mundo aqui se diz cristão, mas está vivendo de fato o Evangelho ou está fingindo e tendo proveito do Evangelho para o Tempo, candidato, muito obrigado. Agora é a réplica da candidata Soraya. Temos que perdoar, né? Perdoar. Mas é imperdoável fazer a interpretação no nosso país. Nós vamos começar a nossa grande reforma, a revolução da educação do nosso país, valorizando o conjunto dos professores. Vocês, professores de todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, poderão realmente ficar felizes, porque pela primeira vez serão valorizados, porque antes de 64, vocês eram isentos de imposto de renda. Voltarão a ser isentos de imposto de renda no nosso governo. E é por aí que a gente começa a nossa educação. Antes da pandemia eram 90 mil crianças fora da escola, hoje 240 mil. Como fazer? Primeiro, trazendo a iniciativa privada, agregando as escolas particulares conosco para que elas supram de forma muito eficiente. Claro, Tempo esgotado. A senhora pode permanecer, a senhora responder o candidato pode retornar ao assento. Candidata Bolsonaro, candidata Soraya, e eu peço desculpas pelo carinho e respeito que tenho por você, jamais a desrespeitaria. Eu quero dizer que você fez hoje a pergunta mais importante da noite para mim. Você sabe que eu sou mãe e professora. Eu fiz um juramento para mim que nenhuma criança, se eu for eleita presidente, todos os filhos dos pobres terão a mesma qualidade de ensino que os filhos dos meus filhos. Então eu quero perguntar para você, já que não foi respondido, como vamos resolver o problema da educação dos nossos jovens? Sem problema, até passo o tempo, se você, uma parte do tempo. Porque aqui a gente está debatendo o Brasil, fazendo esse bate-bola, educado, né, com urbanidade, enfim. Candidata, nós realmente temos um problema muito grave. Falamos muito em conectividade, falamos muito em tablets, só que tem crianças nas escolas que estão sem água, sem merenda, a merenda a 36 centavos. Enquanto tem gente que come picanha, que o quilo custa quase R$2.000, se lambuza no leite condensado, as nossas crianças comem bolacha seca com suquinho em pó. As nossas crianças, a grande maioria, eu tenho conversado com elas, às vezes só tem aquela refeição na escola. O país foi abandonado. Hoje, 240 mil crianças fora da escola. E como é que nós vamos resolver isso? Acima de tudo, nós tivemos 5 ministros da educação. Um foi preso, e aí os escândalos que tramitam, dizem que nada foi provado. Simone, nada foi provado. Só que nós somos advogadas e a gente estuda. Eu fui sua aluna. Você é um excelente professor, eu tenho que me elogiou. Nós trabalhamos e estudamos, não somos nem Então nós sabemos muito Agora, bem. Agora, 00:43, a música Deusa do Amor é uma parceria de Pepeu e Dave, lançada originalmente no disco Masculino e Feminino em 1983. Inclusive, ontem estiveram aqui no radar da Rede Nova Brasil FM. E o disco foi gravado com arranjos do mestre Foster e vários artistas renomados nos créditos. Impressionante como esses guitarristas são fera
festas e fazer grandes baladas. Deusa do Amor, mais uma comprovação que você curte e relembra por aqui. Arquivo Nova Brasil. O maior desafio hoje do Brasil, e as nossas mães sabem disso, é o que fazer para manter os nossos jovens na escola, que hoje são sequestrados pela violência, pelas drogas, pelo crime organizado. Eu vou mudar essa realidade. Vou implantar a nova reforma de ensino médio técnico, período integral. E para manter esse jovem, nós vamos ter conectividade, internet em todas as escolas públicas. E vamos garantir um prêmio para os jovens que concluem o ensino médio. Eu já fiz a conta. Nós vamos premiar em R$5 mil um jovem que terminar o ensino médio. Para ele fazer o que ele quiser com esse dinheiro, desde que ele estude, para que ele tenha futuro digno, emprego de qualidade e renda. Sabe como? 2 milhões se formam. Isso dá 10 mil. É metade, senadora Soraya candidata, é metade do dinheiro gasto do orçamento secreto, que hoje é utilizado pelo governo para comprar votos no Congresso Nacional. Eu quero aqui lembrar sobre privatização. Enquanto o atual governo disse que iria privatizar a EDC, usou, não fez, como não privatizou praticamente nada, estou aguardando a negociação sobre isso, mas ao invés de, pelo menos, utilizá-la para ajudar a população, como fez a Rede Vida. A Rede Vida tem 2 canais que dão aulas para os nossos alunos. E antes da internet, a televisão aberta que chega na casa das pessoas. Mas, diferentemente do presidente de Portugal, que foi dar aulas, não, que é a EBC que ficou serviço de fazer propaganda, campanha antecipada para o governo. É muito triste, é uma lástima. E sim, eu sou super privatista, mas eu não venderia a EBC justamente porque eu utilizaria para nos ajudar a cobrir esse déficit que essa pandemia deixou. Deputados, muito obrigado. As senhoras podem continuar nos seus lugares. Antes de encerrar esse bloco, nós vamos conceder o direito de resposta ao candidato Jair Bolsonaro, que pediu referência a uma fala da candidata Simone Tebet. Por favor, candidato, o senhor pode se aproximar do público. O senhor tem direito a 1 minuto. Insiste na tecla do orçamento secreto. O parlamento derrubou o veto. Ou seja, o parlamento falou que o orçamento tem que existir. Eu sou escravo da Constituição, eu tenho que cumprir as leis. Se o parlamento derrubou o veto, é lei. Eu não tenho qualquer acesso ao orçamento secreto. Vocês têm a chance agora, por ocasião da votação do orçamento normal, tirar esses 9 bilhões do orçamento secreto e suprir as demais áreas. É muito fácil fazer isso aí. Façam. Eu fico vendo que algumas pessoas se descobrem aqui como candidato. Viram a pandemia toda acontecer, não fizeram nada. Até uma candidata aqui defendeu lá no CPI que o desvio de recursos não deveria ser apurado. Ou seja, milhares de nordestinos morreram por causa de desvios na compra de respiradores que não chegaram. Obrigado, candidato. Nós estamos encerrando aqui o terceiro bloco do nosso debate. Próximas perguntas voltam a ser em termos determinados em sorteio. Nós voltamos em instantes. De atmosfera, de água, de árvores, de animais, de Amazônia, de Antártida. Lembre-se, não existe planeta B. A Unipar ajuda sua empresa a cuidar do planeta A. Unipar, a líder em gestão ambiental. A gente precisa salvar a vida antes que seja tarde. Se eu acho que chegar aqui com dólares, não vai ter sede, não vai ter fome, vai acabar para vocês. Para isso, ele vai ter que engolir o orgulho. Arquivo Nova Brasil. Então vou botar a cara pra mim, você é só o namorado da Júlia. Primeiro eu confio em você. Cadê o dinheiro? Cadê os dois? Próxima quinta, depois de Pantanal. Onde está o dinheiro? Paga essa Neves. Ilha de Ferro. Seus investimentos precisam ser fáceis de acompanhar. É incrível ter o controle de tudo no único app. Legal não precisar mais comprar uma aplicação no banco e outra na corretora.
E a carteira não é que tem habilidade no outro, já era. Investe mais Bradesco. Os seus investimentos, até de outros bancos e corretoras juntos, no app do Bradesco. Isso é colocar você primeiro. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Última chance de aproveitar. A Smart paga muito forte descendo em desconto de até 70%. Os estoques são limitados e variam de loja para loja. Smart TV 32, 199 ou 57 mensais. Galaxy A03 Core, Xbox Nasal 799 cada. Smart TV 60 LG 3.699 ou 174 modelos. Lavadora com 12 quilos, 94 mensais. São produtos novos de mostruário e você só começa a pagar em dezembro. Corra para as lojas e aproveite. Ligue agora, 0800 702 9930. Cidade Segura. Pode apagar. Esse é o som das mais primeiras palavras. Um grito. Mas o que será que ele quer dizer? Quem são vocês? Quem sou eu? Encontrar essa resposta vai me levar a muitas outras perguntas. Mas quando me disser que é impossível, que eu não posso, que não é pra mim, vou entender o significado daquela primeira coisa que eu disse, que eu gritei. Eu sou eu. A Golf é sobre você. Não pensando em senti meu coração apressado, todo meu corpo tomado, minha alegria voltada. Não posso preferir aquele azul
volta agora com o quarto bloco de perguntas entre candidatos à presidência e mais um bloco de tema determinado. Eu vou sortear agora o tema da pergunta que será feita pela candidata Soraya Tronic, para quem ela quiser. O tema é segurança pública. Candidata, por favor, pode se aproximar. E a senhora escolhe quem vai fazer a sua pergunta. Nova Brasil com o Paulinho da Viola. Foi um rio que passou em minha vida. Nova Brasil informa. No começo da semana anunciamos que Gal Costa, infelizmente, cancelou seu show no Festival Nova Brasil 2022 e sua turnê nacional para tratar uma cirurgia de remoção de nódulos nasal. Desejamos desde já uma excelente recuperação a Gal e que em breve possamos encontrá-la nos palcos. Diante disso, a Nova Brasil pensou em um novo nome para o festival. E é com muito prazer que anunciamos o show da cantora Adriana Calcanhoto no Festival Nova Brasil 2022, no dia 15 de outubro. A artista já participou do festival em 2019, com um show marcante, e agora temos a chance de reencontrá-la. Ah, e tem um detalhe. O cantor Rubio fará uma participação especial no show de Adriana. Imperdível. Se você ainda não adquiriu seus ingressos, acesse o site festivalnovabrasil.com.br festivalnovabrasil.com.br. A gente se vê lá. Nova Brasil FM, mais moderna, mais brasileira, agora meia-noite e 55. O candidato Jair Bolsonaro. Encontros Nova Brasil. Sou leal a eles. Duetos inesquecíveis, parcerias que marcaram a época e entraram para a história. Grandes nomes da música brasileira juntos numa só canção. Encontros Nova Brasil. Todo domingo, 11 da noite. Nova Brasil. Mais moderna e mais brasileira. Teria sua tendência esse pedido de cargos. Que aí que funciona a corrupção são os pedidos de cargos que eu neguei para a senhora. Então, olha só. 3 anos e meio de governo sem corrupção, tranquilo, não atendendo pessoas. Este é Emílio Santiago, Saigon. De governo que o Brasil precisava. Cargo na Sudeco, o senhor me deu sim. Tá? Cargo no Iblão, o senhor deu sim. Enfim, o senhor faz isso. Tem realmente que tirar a petralhada, não era assim? Tirar a petralhada do poder e colocar gente de direita. O senhor deu sim. Cargos são colocados aí, são divididos entre os apoiadores. O senhor fez vídeo para mim, pedindo voto para mim, eu já coloquei nas redes sociais, mas eu quero fazer a pergunta exatamente que também o Brasil quer saber. Quero saber, candidato, se o senhor se vacinou, qual foi a vacina? Os brasileiros querem saber. E essa questão da corrupção está nas mãos da polícia. Eu não sou polícia, quem está cuidando disso, por enquanto, né? Porque quando eu for presidente da República, nós vamos lançar a operação para candidato. Eu comprei 500 vacinou-se quem quis. A senhora sabe o que é liberdade? Quem não quiser tomar vacina, que não tome. Eu não fechei nenhuma casa. Eu respeito a liberdade de cada um. Tomou vacina quem quis. Hoje, temos na casa dos 30 mortes por dia. Quero que chegue a 0. Graças ao que nós fizemos. E a tua CPI da Covid foi uma CPI para atender interesse de Omar Aziz, que queria aprovar uma emenda para que ele pudesse comprar, ou melhor, que prefeitos e governadores pudessem comprar vacina em qualquer lugar do mundo, sem certificação da Anvisa e sem licitação. E os seus cargos, alguns foram atendidos, mas foram tirados, porque vimos que não eram pessoas adequadas, pessimamente indicadas por Vossa Senhoria. Então a senhora gosta de cargo, de se dar bem. E virou inimiga porque alguns cargos, todos os cargos foram tirados, na verdade, todos, sem exceção. Ficou sem nada, tá?
chupando o dedo lá em Mato Grosso do Sul. E olha só, hein, já andei por lá, ninguém fala o seu nome para a Presidência da República. Já está fazendo um papel de laranja para alguém, com toda certeza aqui como candidato. Tempo, candidatos. Candidata, a senhora está pedindo direito de resposta, nós vamos analisar o seu pedido. Eu peço que, por favor, retomem seus assentos. Eu queria só fazer uma observação. Esse é um bloco de tema determinado por sorteio. Então, quando a pergunta não é sobre o tema sorteado, o público em casa percebe, né? Isso fica muito claro. E está concedido o seu direito de resposta, candidata. A senhora pode, por favor, então, retornar, antes que eu prossiga com o debate. 1 minuto para a sua resposta. Não sou uma candidata laranja, o senhor me respeite. O senhor não respondeu sobre a questão da vacina, se o senhor se vacinou ou não, mas nós sim podemos acabar com essa portaria que o senhor deu, né? Escondeu, seu governo não é transparente. E mais, quem abandonou todas as bandeiras foi Vossa Excelência. Nós realmente saímos, é lógico que o senhor não gostou, mas nós saímos desse governo porque o senhor não cumpriu as bandeiras que o elegeram. Abandonou a bandeira do combate à corrupção, abandonou a bandeira do mercado liberal, abandonou o partido que lhe abraçou e é simplesmente assim, abandona os candidatos. Capitão Contar, que a vida inteira lhe apoiou, o senhor não apoia ninguém que lhe apoiou antigamente. Enfim, é assim. Tempo, o traidor candidato. Da paz. Tempo, candidato. O candidato Bolsonaro ergueu a mão, pediu direito de resposta. Candidato, eu vou pedir um tempo, isso vai ser analisado. Dando andamento ao nosso debate, agora é a vez de a candidata Simone Tebet fazer uma pergunta sobre o tema que eu vou sortear agora. Candidata, a senhora pode se aproximar já e dizer para quem vai endereçar uma pergunta sobre gastos públicos. Esse é o tema sorteado. Candidato Lula. O candidato Lula se aproxima. Sua pergunta em 30 segundos, por favor, candidata Tebet. Candidato Lula, em vários aspectos, o governo do PT se assemelha ao governo Bolsonaro e, portanto, são iguais. Eu falo especialmente no desperdício de gastos públicos. Gastou-se muito no seu governo mal, gasta-se muito no atual governo mal. Houve desvio de corrupção no governo do PT. Hoje tem denúncias gravíssimas de corrupção neste governo. Até nas privatizações, vocês se parecem. O seu governo prometeu um trem-bala que não aconteceu. E agora a pergunta que eu faço, a senhora não teve... se vai haver privatização. Tempo, candidata, por favor. Candidato Lula, o senhor pode responder. A candidata Simone está sendo um pouco injusta na pergunta e nas acusações. Primeiro porque, se você acompanha a economia brasileira, você percebe que em 2002 eu peguei o país com 12% de inflação e 12% de desemprego, com a dívida no FMI, com a dívida pública de 60,5%. Nós reduzimos da dívida pública para 37,7%, nós reduzimos da inflação para 4,5%, nós reduzimos do desemprego e no final do mandato geramos 22 milhões de empregos, e nós começamos a fazer uma reserva que nunca antes na história do Brasil tinha havido reserva e deixamos o Brasil com um colchão extraordinário. Nós investimos efetivamente para que o BNDES investisse no investimento brasileiro. Nós começamos a fazer o PAC, foi o maior programa de investimento de infraestrutura do nosso país. Foram 13 milhões e 500 mil obras entregues, ficou 4 milhões de obras já em andamento e mais 5 milhões que estavam em projeto e se pararam aqui o governo seguinte não fizeram as obras. E só no Mato Grosso, você sabe quanto que nós investimos? Sabe quanto nós investimos? 38,8 bilhões em obras de infraestrutura. Se quiser eu posso citar, eu não vou citar porque a senhora deve conhecer como prefeita do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, eu estou dentro de Mato Grosso do Sul. É só perguntar para o seu governador do PMDB, que é candidato, é perguntar para o prefeito, que é senador, seu amigo Nelson Utrade, que ele vai lhe dizer. Eu era chamado pela imprensa do Mato Grosso do Sul como pai do Mato Grosso, tanto na prefeitura quanto no estado. Então nós fizemos muita coisa, investimos muito.
e moralizamos muita coisa nesse país, sobretudo a Petrobras. Nós capitalizamos a Petrobras em 70 bilhões de dólares, porque a Petrobras não achou o pré-sal, porque deu sorte não, é porque foi investimento em pesquisa. Então, veja, além de tudo, o que resultou foi emprego, o que resultou foi educação, o que resultou foi... Se eu mostrar o que foi feito em Três Lagoas, a senhora se lembra que era prefeita lá. Foram 2 bilhões de investimentos, 1 bilhão e meio de infraestrutura e 500 milhões de carros. Só carro para a energia foi 4 milhões de carros. Deu 4 mil carros. 1.640 carros. Entregue quase 3 mil. A senhora era prefeita, a senhora sabe disso. A senhora sabe o que nós fizemos da fábrica de celulose lá, a fábrica do Guerra. Eu fui inaugurar a fábrica de celulose. A senhora conviveu com isso muito bem. Capitão levanta a taça com mensagem na camisa. Que Copa é essa? Corre, Zeca. Eu também acho que é. Que Copa é essa? Mais ou menos assim. É o Sport TV, trazendo fato. Construiu o trem-bala que liga o Rio, São Paulo, e ela continua. Não estou falando se vai privatizar tudo ou não, mas as privatizações estatais que juntas, por exemplo, dão um prejuízo de 10 bilhões de reais aos cofres públicos. Sabe o que dá para fazer com esse dinheiro? Dá para bancar o Poupança Jovem, 5 mil reais para cada jovem do ensino médio que se forma todos os anos. Dá para pagar pelo menos metade das casas populares que nós queremos construir no Brasil, no total, e essa compromisso eu fiz se for eleita presidente da República, de construir 1 milhão de casas populares. Então, eu fiz uma pergunta simples. O senhor privatizaria estatais deficitárias que não servem para nada? Se existe estatal deficitária, nem deve existir. Agora, eu vou fortalecer o BNDES, fortalecer o Banco do Brasil, fortalecer a Caixa Econômica Federal, vou fortalecer o BND, vou fortalecer o BAFA, que são as coisas que funcionam nesse país. Se tiver uma estatal que não presta para nada, fica bom. Tempo esgotado, obrigado, candidatos. Eu lembro aqui que durante o direito de resposta da candidata Soraya Tronic, o candidato Jair Bolsonaro pediu também o direito de resposta, foi concedido, candidato. O senhor, por favor, se aproxime do microfone. O senhor tem 1 minuto para se manifestar nesse direito de resposta. Deixa eu aproveitar aqui para responder a senhora candidata. Eu quero fazer um apelo a todos os eleitores de Mato Grosso do Sul. Não é uma resposta, é uma constatação. Eu não tinha tomado partido no tocante às eleições para governador do estado. A partir desse momento, da forma como a senhora candidata se dirigiu à minha pessoa, eu quero apelar a todos de Mato Grosso do Sul. Votem no capitão Contar para governador. É a melhor opção. É a melhor opção para esse estado. Então a resposta que a gente pode dar a uma pessoa que não tem qualquer gratidão, que se elegeu em cima do trabalho que eu fiz, é a gente eleger agora um governador do estado de Mato Grosso do Sul perfeitamente alinhado com o agronegócio, com as pautas conservadoras, com a ética e a moralidade. Para governador Mato Grosso do Sul, eu peço a você, capitão Contar. Candidato Bolsonaro, o seu tempo está esgotado. Nós vimos que a candidata Simone pediu direito de resposta. Nós vamos analisar o seu pedido. Candidato, o senhor poderia ter permanecido, porque o próximo a perguntar é o senhor. Eu vou selecionar aqui, eu vou sortear o tema da sua pergunta. É sobre política cultural. O senhor escolha, então, por favor, a quem vai dirigir a sua pergunta. Nós temos Ciro Gomes, Felipe Dávila, Padre Kelman, Simone Tebet e Soraya Tronic. Eu chamo o senhor Padre Kelman. Padre Kelman. A pergunta em 30 segundos, por favor. Mas eu se lembrar que no passado, grandes artistas apoiavam o presidente. Então, quando eu cheguei, eu botei um ponto final nisso. Porque só na Lei Rouanet, cada artista podia pegar, por ano, até 10 milhões de reais. Joga fora, joga esse dinheiro fora. Eu botei um ponto final nisso. Atualmente, cada artista, início de carreira, pode pegar no máximo 500 mil reais e com critério. Essa é a maneira correta de tratar a cultura brasileira? Presidente, eu fico impressionado como em outros governos a cultura brasileira foi desprezada
ainda se usando o dinheiro da Lei Rouanet, mas a cultura foi banalizada. Havia peças teatrais de pessoas peladas, desculpe esse tipo de palavreado, pessoas sem roupas, uma atrás da outra, só agora, só agora. Né? A gente sabe aonde, e chamando isso de cultura, sabe? Isso não é cultura. Usar o dinheiro público para promover um desrespeito ao próprio corpo humano, o corpo humano que é templo de Deus, o corpo humano que nós todos sabemos que deve ser valorizado e respeitado. Então, usar o dinheiro da Lei Rouanet para a imoralidade era o que nós víamos nos governos anteriores, no governo do PT, falamos aos dois. Então, é preciso investir na juventude para que o jovem adquira o conhecimento necessário e vista-se como Dom Pedro II fazia, Dom Pedro II que investiu. Nós temos aqui Carlos Gomes, né? José Américo, tantos homens que foram patrocinados por aquele governo do passado, mas queriam que esses homens perpetuassem e levassem a cultura para frente, e não um retroceder da nossa cultura. A gente precisa investir melhor. No meu governo, se eu for eleito, eu lhe digo que nós temos que investir melhor, fazer da cultura um meio para que as pessoas, de fato, façam o Brasil lá fora ser valorizado, respeitado mais ainda, e não achincalhado como eu vi por conta desses atos imorais com o corpo humano. O senhor tem razão. Isso que você tem aqui é uma pequena parcela que acontecia, que acontece ainda perdidamente. Nós temos hoje as leis Paulo Gustavo e Aldir para atender o artista no início da sua carreira. Mas eu quero elogiar aqui o Mário Frias, o ex-secretário de Cultura, que agora concorre ao cargo de deputado federal por São Paulo, porque ele moralizou a Lei Rouanet. Sabia, Padre, que a Lei Rouanet dava por ano em torno de R$1,5 bilhão para esses meios artistas, muitos baianos e no centro aqui, perdido no Rio, para exatamente fazer isso que você acabou de dizer aqui. Um desrespeito para com a família brasileira. Isso não é cultura, isso é depravação. A família era esculachada através desse artista que, repito, pegava até R$1,5 bilhão por ano. Parabéns, Mário Frias, boa sorte como candidato a deputado federal para São Paulo. Tempo agora para a réplica. Pois é. Então, o que fazer? Investir naquele seu José, naquele seu Manuel, aquele tocador de viola que precisa ser reconhecido, que precisa gravar o seu CD, que precisa de apoio financeiro. Então, você que precisa de ajuda, você que está aí nas ruas, a gente passa pelas ruas de São Paulo, a gente vê tanto artista de rua que precisaria do auxílio, desse auxílio da Lei Rouanet, de ajuda para que o seu trabalho pudesse ser valorizado, reconhecido, até visto por uma grande empresa como essa de comunicação, né? Mas não, o dinheiro foi desviado para essas pessoas que não precisam, porque são grandes artistas. Por que ainda querem utilizar o dinheiro público? Será que não basta? É uma sede de dinheiro público, o dinheiro do povo, o dinheiro da cultura. Tempo esgotado, candidatos. Muito obrigado. Candidata Simone Tebet, o direito de resposta que a senhora pleiteou na fala do candidato Jair Bolsonaro foi negado. Eu vou dar sequência ao nosso debate, agora sorteando o tema para a pergunta que o candidato Ciro Gomes vai fazer. Candidato, o senhor pode se aproximar. É sobre privatização, a questão que o senhor vai endereçar ao seu oponente. Quem será? A senadora Soraya. Senadora Soraya. Privatização é o tema. Senadora, eu penso que a privatização deve ser vista como uma ferramenta a ser usada pela conveniência estratégica que um projeto nacional de desenvolvimento recomendar. Por exemplo, privatizar a telefonia, onde placa aconteceu no Brasil. Por exemplo, mineração, Vale do Rio Doce, siderurgia, CSN. Não vejo maiores problemas nessa privatização.
Entretanto, petróleo no mundo ou são 80% estatais ou 20% do capital internacional. A senhora privatizaria ainda assim a Petrobras? Não, a princípio não. Mas eu quero, antes, aproveitar a oportunidade aqui para dizer o seguinte. Dentro de apenas três cargos que eu pedi para ajudar o meu estado, consegui 2, né? Consegui, mas eles não aceitaram fazer rachadinha. Isso acontece. Então a gente vê que temos questões complicadas, né? E, Capitão Contar, você está me devendo essa, depois de muita pressão, como sempre é, né? Até para comprar vacina, para ter gratidão com o pessoal que apoia ele, tem que ser assim, ó. Você está me devendo essa, meu amigo. Bom, a questão é a seguinte, quando a pessoa tem problema, às vezes Freud explica. Quando a gente tem problema, tem que se tratar, não pode descontar no povo brasileiro. E digo para você em relação às privatizações, Ciro. Primeiro, eu gostaria de ter sobre o nosso país, como é que chegou nas mãos do atual governo? Quantas estatais? Quantas foram vendidas? Quantas dão prejuízo? Quantas dão lucro? Quantas são cabide de emprego? Você tem esses números do governo? Você tem essa transparência? Então, antes de falar em Petrobras, que é uma empresa de economia mista, que dá lucro e que tem muitos investidores, muitas pessoas têm ações, a atividade é importante para o nosso país, nós temos que falar dessas que ficam, ó, debaixo dos panos. E é a pergunta que eu faço para o atual governo, que eu gostaria que vocês me ajudassem a descobrir. Você sabia que são mais de 500 estatais? Sabia? Pois é, quantas dão lucro? Você sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Eu quero saber, Brasil. Vocês querem? Você em casa quer saber quantas dão lucro, quantas não dão? Quantas foram vendidas? Porque isso tem que ser feito, é prestação de contas do governo. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu vou fazer. Que até agora eu não fiz. Como é que é isso? Então é dessa forma. O Projeto Nacional de Desenvolvimento deixa muito claro qual é o papel do Estado, qual é o papel do capital nacional, cuja contabilidade é em real, e qual é o papel do capital estrangeiro, cuja contabilidade é em dólar. Nós prevemos tudo isso e, na verdade, a gente tem que entender qual é a finalidade de cada agente estatal. Por exemplo, sabia que o governo Bolsonaro criou uma estatal? Criaram uma estatal para administrar a massa falida da Infraero. Por quê? Porque a privatização brasileira entregou os aeroportos mais rentáveis para a iniciativa privada e deixou todos os aeroportos que dão prejuízo entregues a quem? Ao Tesouro Nacional. Mas o que eu quero mesmo é privatizar o Banco Central. Porque o Banco Central hoje está absolutamente entregue, isso é uma ironia que eu estou fazendo claramente. O Banco Central hoje está entregue ao sistema financeiro de um jeito tal, senadora, que nos últimos 12 meses o Brasil pagou 500 bilhões de reais em juros. Isso é 20 bilhões de reais a mais do que eu precisaria para dar uma casa para todas essas 6 milhões de famílias que estão sem teto hoje no Brasil. Só tréplica, Pois é. E aí a gente fica, quando se fala em bancos, quando se fala em juros, falou-se muito o posto Ipiranga, que tem essa é a gasolina batizada, gente. Batizada mesmo. Foi uma mentira, né? Não trouxe a economia de mercado liberal que nós precisamos. Porque se tivesse trazido, nós não teríamos apenas 5 bancos aqui. Nós não teríamos esse oligopólio que administra tudo e que fecha esse mercado. Nós teríamos 5 mil bancos, como nos Estados Unidos, um mercado aberto, e que aí tem competitividade, quando você pode realmente escolher. Infelizmente, esse é o mercado liberal da pessoa de direita. Direita. Quem é de direita abre a economia. Por isso que eu falo, o maior cabo eleitoral do PT e de Luiz Inácio Lula da Silva se chama Jair Bolsonaro. Obrigado, candidatos. Eu vou agora, então, sortear a próxima questão, que será formulada pelo candidato Felipe Dávila, pelo sorteio feito, né? Lá atrás, é a sua vez, candidato. O senhor vai fazer uma pergunta sobre saúde, ou para o candidato Ciro Gomes, ou para a candidata Simone Tebet, por favor. Jornais da Reg. A pergunta é para a senadora Simone Tebet. A candidata Simone se aproxima. 30 segundos para a pergunta, por favor. Pelo menos eu estou tendo o prazer de discutir o Brasil com a Simone Tebet hoje à noite aqui, que é um grande prazer.
questão da saúde, senadora, nós falamos hoje um pouco sobre a digitalização da saúde, a melhoria da qualidade do serviço público na saúde. Como melhorar essa coordenação do SUS, principalmente do governo federal com os estados e municípios, que praticamente inexistiu durante a pandemia? Excelente pergunta, é um prazer poder debater o Brasil com você e aí pedindo já desculpas para aqueles que estão a essa hora da noite vendo um bate-boca aqui que não coloca você, eleitor, cidadão brasileiro, no centro do debate. Tenho certeza que você que está nos ouvindo quer tratar disso, de educação, de saúde, de segurança pública, que nós, como candidatos e futuros presidentes da República, podemos e vamos fazer para resolver e melhorar a sua vida. Então é um prazer poder estar aqui respondendo de novo a essa questão tão importante que é saúde pública no Brasil. A coordenação passa por um governo federal forte, atuante, sensível com os problemas das pessoas. Por um candidato, o presidente da República, que nos momentos que mais se precisa estende a mão. Lamentavelmente não foi isso que aconteceu. Primeiro ponto, é preciso que o governo federal volte a investir no SUS no Brasil. Lá atrás, muito lá atrás, antes do governo do PT, inclusive, a União repassava 60% do gasto com o SUS era do governo federal. Hoje é algo em torno de 40%. Segundo, nós temos hospitais regionais espalhados pelo Brasil inteiro, os governos estaduais não dão conta. Equipar aparelhos para fazer exames, cirurgias, consultas em parceria. Colocar no governo digital a telemedicina, o prontuário único. Dá dó, é lamentável. Saber que a mulher lá, no meu Pantanal, lá da Amazônia, ela tem que às vezes andar muitos quilômetros. Está na Amazônia, então 200 quilômetros para levar seu filho. Muitas vezes com uma simples dor de barriga, mas que pode ficar desidratado e vir a falecer, mortalidade infantil, porque não tem um médico ali. Mais do que isso, precisamos atualizar a tabela SUS. Eu disse aqui e vou repetir, que tristeza. 20% dos pobres no Brasil que são detectados com câncer morrem prematuramente porque tem as portas do SUS fechadas. Porque as santas casas querem ajudar, mas a tabela SUS está desatualizada há quase 20 anos. Dinheiro tem, falta vontade política. Dinheiro tem, lamentavelmente vai para o desvio da corrupção. É verdade, senadora. E veja que tragédia que é. O AC Camargo, um hospital muito importante que trata o câncer aqui em São Paulo, foi fechado agora justamente porque não aguenta arcar as despesas, porque o repasse do SUS é tão pequeno. Repassava 38 milhões, por volta de 38 milhões, e tinha que buscar mais 60, 70 milhões na iniciativa privada. E isso nós vamos destruindo a saúde. Mas eu acho muito importante nessa descentralização focar na saúde primária, no médico de família. Se esse prontuário único nós tivéssemos o histórico todo dos nossos pacientes, isso ajudaria muito nos tratamentos, principalmente quando tem que tratar de diabetes, hipertensão, coisas que dariam para antecipar muito mais. Então eu acho tão importante a questão da digitalização, e é outra coisa que acaba de pedir muito mais exame do que precisa, porque você tem um prontuário eletrônico. Hoje, metade da nossa informação está no hospital público, ou está no hospital filantrópico, ou está num laboratório. E isso acaba fazendo com que a saúde fique muito cara. Nós precisamos combater a perda e desperdício de dinheiro. E olhar para o que mais precisa. Os nossos idosos estão desassistidos, ninguém fala do idoso. A minha vice é tetraplégica, ela está me ensinando muito. Nós vamos fazer o maior programa de inclusão da história do Brasil. A pessoa com deficiência precisa de cadeira de rodas, precisa de órtese, precisa de prótese. As pessoas com doenças raras são esquecidas e são, no todo, 30 milhões de brasileiros. Eleita presidente da República, não vai faltar dinheiro para a saúde pública no país, porque o meu governo, eu sou ficha limpa, o meu governo vai ser ético. Cada centavo do dinheiro dos impostos da população brasileira vão ser investidos em educação, em saúde e serviços públicos de qualidade. É assim, dinheiro público tem, falta eficiência, transparência, aplicação do dinheiro da forma correta. Tempo, muito obrigado, candidatos. Podem retornar aos seus lugares. Agora eu chamo, por favor, o Padre Kelmo, enquanto eu sorteio o tema da pergunta que o senhor vai fazer ao candidato que escolher. Ou Ciro Gomes ou Felipe Dávila. O tema é habitação. Pois não. Candidato Felipe, pode retornar então. Uma pergunta de 30 segundos, por favor, candidato Padre Kelmo.
O programa Casa Verde e Amarela tem feito avanços na questão da habitação no Brasil, porque oferece moradia com dignidade. Nós queremos ampliar esse programa e mais garantir a posse da escritura dos imóveis ainda não regularizados no Brasil. Qual a sua proposta para a área de habitação? Padre Kelma, primeiramente, nós temos um grande exemplo no Partido Novo. O nosso prefeito de Joinville, Adriano Silva, foi o prefeito que mais deu título de regularização fundiária no Brasil em 11 meses de mandato. Isso fez com que ele seja hoje o prefeito mais popular do Brasil, porque resolveu um problema de pessoas que demoravam anos para receber ali uma titularidade da sua propriedade. Então, é bom ter um exemplo concreto de uma pessoa que vem fazendo, mudando a vida das pessoas com uma política muito importante de regularização fundiária. Mas eu gostaria de tocar no outro assunto, que é o financiamento da habitação. Hoje nós temos o FGTS. Eu entendo, Maria, que o FGTS é dinheiro do povo, é do trabalhador. Nós temos que financiar a habitação pública com o dinheiro do orçamento da nação. Precisa estar no orçamento. O FGTS é para o povo, o trabalhador colocar no bolso e gastar como ele deseja. Por isso, tem que estar claro no orçamento da nação. Aliás, nós temos modificado o orçamento da nação. O orçamento da nação não tem nenhum indicador de eficiência do gasto público. Como é que aquele dinheiro está sendo gasto? Nós precisamos, nesse país, fazer um orçamento base zero. Cada gasto vai estar transparente no orçamento. E o gasto da habitação tem que estar no orçamento. E o FGTS tem que estar no bolso do trabalhador. Eu penso que nós precisamos parar de falar muito e fazer mais. Nós vemos hoje na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, em Salvador, em tantas cidades desse país, milhares de seres humanos vivendo nas ruas. Famílias inteiras que habitam debaixo dos viadutos. São seres humanos, pessoas como você, como eu, e que não aguentam mais ouvir tantas promessas e poucas ações. O PTB, o partido que eu faço parte, o PTB olha para essas pessoas e quer ajudar sim a cada uma dessas pessoas, porque a nossa política de habitação, ela parte primeiro de enxergar no outro a pessoa do Cristo. Se nós políticos olhássemos para as pessoas com um olhar mais cristão, como todos nós dizemos que somos, a habitação para todos seria uma realidade. Tempo, candidato. A tréplica, por favor. O Brasil precisa descentralizar o poder. Precisa voltar a dar mais poder para os estados e municípios. É lá que se resolve no dia a dia do cidadão. Por isso que o nosso prefeito Adriano Silva de Joinville resolveu um problema que aflige as pessoas. Não é em Brasília que resolve, não. Regularização fundiária é na cidade. É empoderar o prefeito. É resolver o problema. Chega de poder centralizado em Brasília. Isso só aumenta a corrupção, só aumenta a intermediação de negócio e não afeta e não melhora a tua vida. O que melhora a sua vida é resolver o problema onde ele está, na base. Por isso, nós temos de rever a questão do financiamento da habitação pública. No orçamento nacional, dar mais poder para os prefeitos para que eles possam fazer um programa de regularização fundiária, muito importante, dar títulos para a pessoa, dar propriedade, dar crédito. Nós temos que continuar também tendo linha de crédito para as pequenas reformas nas habitações, fundamental para melhorar a qualidade de vida, fazer aquele quartinho a mais que todo mundo deseja. Vamos fazer uma política consciente, mas sempre descentralizando o poder e combatendo a corrupção, porque ela continua, infelizmente, tirando dinheiro da habitação e colocando no bolso dos malandros. Candidatos, muito obrigado. Eu vou pedir agora que retornem aos seus assentos e vou chamar, por favor, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, porque agora ele vai fazer uma pergunta ao candidato Ciro Gomes sobre o tema que eu vou sortear agora, a agricultura. Por favor, candidato Lula, 30 segundos de pergunta. Candidato, um problema sério
que nós temos no Brasil é a questão climática. Não é mais um problema do Brasil, é um problema do planeta Terra. Então a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você acha que é necessário continuar a loucura do desmatamento irresponsável para aumentar a produção agrícola nesse país? Em absoluto. Nós temos que reprimir com toda dureza e, infelizmente, as estruturas de comando e controle na Amazônia foram destruídas. Mas também no Pantanal, também na Caatinga, tudo desmantelado. E essa é a grande política pública do atual governo Bolsonaro. Agora, deixa que eu lhe diga, presidente Lula, o Brasil não pode mais adiar aquilo que o meu projeto nacional propõe, que é um zoneamento econômico ecológico. Fazer a linha mesmo do território, aqui pode, aqui não pode. Por quê? 40 milhões de irmãos nossos vivem na Amazônia, contraíram malária, estão ali, e muitos deles, ou seus pais, recentemente, foram atraídos pela ditadura, foram atraídos por outros governos para ocupar a Amazônia, ao redor dos grandes eixos de infraestrutura. Pois bem, o que acontece? Esse nosso povo só tinha direito ao papel da terra se provasse por INCRA 15 aninhos atrás, 20 aninhos atrás, que desmatou. E eles aprenderam a fazer isso. Portanto, nós não podemos fazer uma repressão eficaz, que tem que ser dura, especialmente sobre o grande, sem, antes disso, ou simultâneo a isso, porque o ilegal tem que ser reprimido agora, fazer uma reconversão produtiva, ensinar o nosso povo a extrair da floresta em pé muito mais riquezas do que ela pode oferecer deitada. Ciro, o grande problema que nós temos é que nós ainda não aprendemos de que a grande riqueza da Amazônia pode ser a gente conhecer a biodiversidade dela e, quem sabe, a partir dela extrair coisas para a indústria faro, para a indústria de comércio. A segunda coisa é a irresponsabilidade da ocupação desordenada. Veja, eu, quando era presidente, por exemplo, o pessoal de São Paulo queria plantar cana no Pantanal, e a gente discutiu disso, não era necessário plantar cana no Pantanal. Por exemplo, não é necessário você invadir 1 quilômetro de terra na Amazônia para você plantar cana, plantar milho, plantar qualquer coisa. Porque você tem no Brasil 30 milhões de pastos degradados que você pode recuperar e produzir quanto de soja você precisar, quanto de milho, pode quase dobrar a produção. Então, uma das coisas que eu estou dizendo que eu vou fazer é o seguinte: não haverá ocupação ilegal e muito menos garimpo. E tem mais uma coisa: eu vou criar o Ministério dos Povos Originários, dos indígenas, Tempo, candidato. Presidente Lula, uma eleição, uma campanha como essa é um contrato com o futuro do país. E o senhor tem toda a razão de chamar sua memória, sua biografia e pedir uma espécie de gratidão eterna do povo. Isso é que eu acho que é um grave erro, porque a situação do Brasil hoje é completamente diferente do tempo que o senhor estava lá e eu lhe ajudei. Hoje o cenário internacional é extremamente hostil, a crise vai se agravar e o orçamento brasileiro está desmontado. E o conjunto de conchados que o senhor fez não permite margem quase nenhuma para a gente enfrentar os problemas. Por que não foi feito o zoneamento econômico e ecológico? Eu era ministro da integração, pedi 1000 vezes os recursos, etc, consegui fazer um pedacinho do Pará. O senhor fala recuperação de solo degradado. O Pará talvez é a maior extensa região de solos degradados, onde você pode desestressar o enfrentamento da floresta, fazendo alternativas econômicas. E por que essas alternativas econômicas não foram? Pergunta ao pessoal do INPA, pergunta ao pessoal do Emílio Gueld, pergunta às universidades, o Instituto de Biotecnologia e Biogenética. Isso são potenciais extraordinários que o Brasil tem. Mas cadê a transferência dessa inteligência que está nas universidades, nos centros de pensamento, para virar a política pública de fomento, de estímulo, de financiamento, acesso a mercado, marketing, para que o estrangeiro que nos estressa com a questão da proteção da Amazônia dê preferência aos produtos de origem sustentável. Eu fui consigo lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, nós inauguramos uma fábrica de camisinha, de preservativos, naquela data, aquilo, Chapuri, na terra do Chico Mendes, aquilo foi destruído, porque não tem acesso a mercado, não tem nada, e essa é a grande questão. Nunca teve no Brasil um projeto nacional de desenvolvimento, é sempre dependente, Lula dependente, Jair Bolsonaro dependente, eu quero oferecer ao povo brasileiro um plano. Candidato. Muito obrigado, candidatos. Nós estamos encerrando assim o 4º bloco desse nosso debate. No próximo bloco nós vamos ter as considerações finais dos candidatos. Nós voltamos em instantes. Magicamente, a 8ª maravilha do mundo